Todo mundo acha que a viagem começa quando você chega, mas para mim ela começa aqui, quando o portão está abrindo e a cidade ainda está dormindo. Do meu lado, o Luca que já pagou antes da primeira avenida. Acho que ele confia que o pai vai levar a gente para um lugar muito bom. São Paulo é enorme até quando está vazia. A gente foi cortando avenida por avenida e acabou deixando os prédios para trás. A cidade acaba, a estrada começa e eu peguei neblina fechada, dessas que somem com a pista na frente. Mas o céu já avisava que ia abrir. E abriu. Não tem preço ver o sol nascer no meio da estrada, com café esfriando no porta-copo. Dá para sentir Minas chegando. As estradas largas vão ficando finas, viram mão única, sinal de que a gente está saindo do mapa que todo mundo conhece. A primeira parada foi a pousada Cantinho de Minas. Quem recebe a gente lá é a Aline, que é a dona. E o Luca já estava ali explorando ali atrás. É daqueles lugares que você quer fotografar canto por canto. Até uma vendinha de tijolo aparente dessas do interior que parece cenário de filme. E teve um detalhe que mudou a viagem. O Luca ganhou a primeira câmera dele. Daqui pra frente, ele não vai largar mais essa câmera. O primeiro clique de fotógrafo dele foi uma vaca. E faz sentido, tinha boi passeando ali no quintal da pousada. Descansamos um pouco e fomos por motivo de ter dirigido desde a madrugada, a Cachoeira da Capitinga. Chegar já é uma aventura à parte, o asfalto acaba e vira chão de terra, o carro começa a trabalhar. Mas cada curva paga. A gente parou só para olhar uma plantação que se perdia no horizonte. Até que umas vacas decidiram que a estrada era delas, e o cinegrafista de plantão foi documentar. Desculpa a tremida, é que é obra do Luca. Para se situar, a Capitinga fica na região da Serra da Canastra, e não é lá muito fácil de achar, o que é ótimo porque espanta a multidão. A primeira subida fizemos a pé, depois com a Shack, que é essa picape que carregou a gente toda a viagem. Paramos lá em cima, sentamos e ficou só o silêncio da serra. Lá de cima, Shack parada, na beira da canastra, tudo se revelando atrás da gente. Aquela planície sem fim que faz a gente lembrar do tamanho que tem no mundo. Aí a gente desce para os poços, e a água é daquele verde que parece mentira. Transparente, gelada, de ver o pé no fundo quando você observa com atenção. Cada poço tem o seu tamanho. Nesse aqui, você só entende quando a câmera sobe e as pedras vão ficando miudinhas lá embaixo. E o dia fechou do único jeito que um dia perfeito podia fechar. Hambúrguer, o Luca do meu lado e o jogo da Copa na TV. Primeiro dia e a viagem já valeu. Dia 2. Se o primeiro dia foi chegar, esse foi o de embrenhar na serra de vez, por uma estradinha de terra tão branca que parecia arriscada do mapa. O destino tinha nome de lugar de história, Vale da Babilônia. Do hotel até lá, a estrada já era espetáculo. A gente foi descendo a primeira serra devagar, e o vale foi se abrindo embaixo da gente. Ah, o que parecia planície virou um mar de trigo verde. Não dava para não parar. Aquele verde simplesmente não cabia na foto. O Luca sumia no meio do trigo e amava isso. O fotógrafo oficial, claro, não perdeu a chance de registrar tudo do jeito dele. Do campo, seguimos para a primeira cachoeira do dia, a do Quilombo. Para chegar, teve que encarar um riacho gelado, e a cara do Luca já dizia a temperatura exata da água. Dessa, a gente só admirou de cima da pontezinha. Ficou para fotografar, não para nadar. Mas valeu cada passo. É só o drone subir para entender por que a gente veio até aqui. Eu e ele, com aquele cenário de fundo que nenhuma foto dá conta. Deixa eu te mostrar de cima. A próxima parada pedia licença. O próprio Luca abriu o portão que dava no escondido. E o nome não engana. Ela aparece de repente, escondida como uma lagoa verde que parou a gente no lugar.
E foi aqui que aconteceu o momento do dia. O Luca entrou na água e deu o primeiro mergulho da nossa viagem. Com a câmera à prova d'água na mão, porque o fotógrafo de verdade não para nem dentro do rio, um oi dentro d'água para guardar para sempre. Embaixo da superfície, uma surpresa. A gente não estava sozinho. Se tem um lugar desse dia que a gente não vai esquecer, é o escondido. Seguimos em direção à pousada do Canteiro para conhecer o caminho da Capivara, que foi o nosso passeio de despedida do vale. Até a fauna resolveu pousar. 2 aves levantando voo bem na nossa frente. E aí, foi dar meia volta, o drone passou rente a Chac para mostrar o caminho de casa. Alto do morro, a gente parou para ver São João Batista do Glória lá embaixo, a cidadezinha que guarda esse vale todo. E o dia se despediu com o último presente do caminho, uma flor vermelha presa às árvores que a serra deixou ali só para a gente ver. Dia 2, encerrado. Tem lugares que a câmera não consegue mostrar. Esse aqui é um deles. Eu sonhava com esse dia fazia tempo. E ele finalmente chegou. Hoje eu vou contar sobre os dias 11 e 12, o terceiro e o quarto dia de nossa viagem. E olha, eu achava que ia ser impossível superar o Vale da Babilônia. Sério, caminhar pela Babilônia foi surreal. E eu sei que vídeo nenhum vai poder expressar isso. Mas o terceiro dia guardava a coisa que eu mais planejei nessa viagem toda: o caminho do céu. E dessa vez não fomos sozinhos. Uma família muito legal se juntou à aventura. O Alex, a Marcela, o Antônio e o João, na Mitsubishi Triton deles. 3 meses de uso, nem 3.000 quilômetros rodados. E na Chac fomos eu, o Luca e o Amauri, que é o nosso guia. A Chac já é a veterana do grupo. São 4 meses e 4.100 quilômetros. O Amauri merece um bloco só para ele. Já foi instrutor de direção, é biólogo, pesquisador e hoje, para nossa sorte, passou a ser um guia paciente, daqueles que conseguem equilibrar a vontade de 2 aventureiros com o ritmo de uma família com crianças pequenas. Agora os números, porque esse dia merece números. Foram 160 quilômetros de estrada de terra. Saímos às 8h30 da manhã e só chegamos às 7 horas da noite no hotel. E por incrível que pareça, o caminho começa de novo na Babilônia, só que do outro lado dela. E chegar lá não é fácil. Mas quem queria o fácil? A gente queria mesmo era usar os carros. Subidas difíceis, descidas arriscadas, pedra, areia fofa, trechos onde passa um carro só. Às vezes, meio carro. E desfiladeiros e paisagens que não cabem em nenhuma tela. O Alex sofreu um pouco atrás da gente, com a poeira dessa estrada seca. Inverno sem chuva é isso, né? Mas fomos indo, e fomos muito bem, no melhor estilo, devagar e sempre. E conforme a gente se aproximava do caminho do céu, a paisagem foi mudando. A vegetação foi ficando rasteira, a estrada cada vez mais branca e as montanhas foram ficando para baixo da gente. 2 vales se abriram ao redor. Paramos para ver os desfiladeiros e, tenho que ser sincero, foi difícil não se emocionar com tanta grandeza. Filmamos, fotografamos, rimos e o Lucas exerceu o cargo dele, que é o de fotógrafo oficial. Até que chegamos no caminho do céu. É lindo, de um jeito que eu nem vou tentar explicar. Paramos para apreciar e, claro, brincamos.
O Luca imitou aquela cena que viralizou na favela da Rocinha, só que em vez de mar e Rio de Janeiro, né, a gente viu pedras, montanhas e desfiladeiros de perder de vista. Depois veio a parte mais estreita, que foi dirigir pelo cume da montanha que separa os dois vales. Aqui a gente inverteu. O Amaury foi dirigindo e eu fui pilotando o drone. Eu vou dizer uma coisa, essas imagens não conseguem fazer jus ao que a gente viu. E sabe de uma coisa? Nem era para fazer mesmo. Tem coisas que ficam cravadas só na memória de quem teve paciência e coragem de trilhar esse caminho. Infelizmente ou felizmente, vocês vão ter que ir lá para entender. No caminho encontramos o condomínio das pedras, que foi muito legal e tiramos boas fotos. De lá então fomos para o Complexo Paraíso, um restaurante dentro de uma reserva do ICMBio que preserva as cachoeiras e o local de visitação. Nosso almoço saiu às 4 da tarde e o Luca finalmente pôde nadar nas cachoeiras e se divertir. Essa foi a parte dele ser feliz. Sendo sincero, uma fração do que eu fui feliz nesse dia. Mas ele é generoso e aceitou de bom grado. Dormimos muito bem e no quarto dia, 12 de julho, a decisão foi: hoje é o dia do Luca, só que ele gosta. Fomos para as cachoeiras Capivara e do Beija-Flor. O caminho é curto, mas é difícil, bem difícil. Tem pedras afiadas que ameaçam todas as laterais dos pneus da chave. Velocidade muito reduzida e o Amaury ensinando como desviar, como enfrentar e, antes de tudo, como entender cada obstáculo. E atravessamos 2 rios de carro, o que foi muito legal. Chegar na Capivara foi incrível. Eu não entrei porque estava muito fria. O Luca, claro que sim. Eu fiquei fotografando e filmando ele nadar naquela água cristalina, gelada. Essa água vem por um cânion e por onde ela passa forma um vale verde esmeralda, que termina exatamente ali onde a gente estava. Na volta, paramos na Beija-Flor e aí eu não resisti e entrei com ele. Nadei, ficamos juntos embaixo da cachoeira, demos boas risadas e aproveitando tudo como se o tempo fosse aquela poeira que sobe e não desce, parada ali esperando a gente se divertir. E foi exatamente o que a gente fez. E assim termina o 4º dia das nossas aventuras. O 5º já está chegando. O último dia na canastra e a serra ainda tinha surpresa. No caminho da nossa cachoeira de despedida, uma ponte pêncil, e o Luca foi na frente testando se balançava. Balançava. Do outro lado, uma folia do divino, uma tradição que gira de casa em casa, cantando e pedindo licença para entrar. A gente parou para ver. Mas a gente tinha um encontro marcado. O rio vinha manso, preguiçoso, até o drone subir e entregar o segredo dele. 35 metros de água despencando, a maior que a gente viu na canastra inteira. E o fotógrafo oficial já sabia o que fazer. Foi direto para o ângulo dele. E claro que ele não ia embora seco. Atrás da queda existe um espaço protegido. Sozinho eu nunca teria ido, mas com o Luca eu criei coragem. Primeiro lugar. Agora é minha vez. Ó que filmagem animal. Pai, olha pra baixo, tem chão.
ali abraçados, vendo o sol do lado de fora da água. Tem momento que não precisa de legenda. Muito legal. Muito frio. Na saída, alguém tinha deixado um recado de pedra, e a gente deixou o nosso silêncio de resposta. A última pose na última cachoeira da canastra. E quando a gente achou que o dia tinha acabado, o Amauri avistou longe o bicho que a gente procurou a viagem inteira. Um tamanduá-bandeira, no meio do dia, no meio do campo, na última chance que a gente tinha. O Lucas sonhava com esse encontro desde o primeiro dia. Deu certo. E a canastra ainda me pediu uma última coisa, uma palestra sobre inteligência artificial, ali na prefeitura. Era para durar 1 hora, durou 3. Saí de lá de noite, com a praça vazia e a sensação de que a canastra tinha me dado mais do que eu trouxe. Fim do dia 5. Amanhã a estrada chama, 880 quilômetros.